Eu venho aqui, então, trazer o estudo de caso, que é um recorte, né, um pedaço da minha tese de doutorado. Eu fico à disposição para a gente conversar mais, os interessados. Tem um monte de coisa aqui que eu poderia mostrar, poderia ficar aqui uns 40 minutos, 50 minutos mostrando as ferramentas, as soluções, mas o foco é a gente ver as dificuldades no processo de integração do OpenBIM e GIS. Né? Então, a minha tese de doutorado, ela teve o tema, esse título gigantesco, né? Que é mandatório quase que numa tese de doutorado, mas eu trabalhei com a otimização da avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida, integrada à modelagem da informação da construção. Também mais para o caminho da modelagem da informação da cidade, uma vez que a gente integrou aí com o GIS. Né? Eu não vou entrar em detalhes da sustentabilidade, do método em si, mas vamos abordar mais essa questão de como integrar o OpenBIM, quais foram as dificuldades, aí os potenciais encontrados dentro aí da integração com o GIS. Então, os conceitos principais da tese era a CV, a pesquisa operacional com a otimização e a modelagem da informação da construção, que depois acabou aí, por decorrência, ser a modelagem da informação da cidade. Teve toda uma estrutura conceitual aqui para fazer essa integração de todas essas áreas, não vou me ater muito nesses pontos, mas uma coisa que já é importante para a nossa solução é que eu precisei, então, definir alguns pré-requisitos para a escolha da ferramenta que seria utilizada aí na tese, no estudo. E esses pré-requisitos, então, eles também estavam organizados em base naqueles conceitos, né, que a gente integrou. E no caso do BIM, né, ou do SIM aqui, no caso, com a união com o GIS, a gente tinha alguns requisitos que seria a necessidade de ser implementado em etapas iniciais de projeto, em estudo preliminar, e que fosse aí preferencialmente aberto, né, esse processo aqui dentro. Eu vou pegar aqui para conversar aqui com vocês sobre isso. Vou pegar o lápisinho aqui para mostrar para vocês. Então, a gente teve essa necessidade de fazer, essa visão, digo, de fazer a solução aqui com esse viés de OpenBIM mesmo. Não só OpenBIM, mas também OpenGIS, OpenGL também foram aí dados a preferência. E caso fosse fechado, o processo deve, então, ser justificado. Isso foi um dos pré-requisitos. Só para deixar vocês bem a par, para quem ainda não trabalha tanto com isso, a modelagem da informação da construção da cidade, digo, do CIT, né? Ele requer, então, não apenas que o modelo seja georreferenciado, mas que a gente esteja trabalhando numa ferramenta que possibilite o desenvolvimento de modelos BIM ou vínculo com modelos BIM, modelos IFC, aí com as camadas e os atributos provenientes do sistema de informação geográfica. Então, a gente pode ter uma ortofoto, podemos ter os MDTs, né, modelo digital do terreno, o modelo digital de elevação, e mais diversas outras camadas aí que a gente consegue visualizar por meio desses mapas, né, do próprio GIS. E um exemplo muito legal disso é o próprio InfraWorks, que depois foi a ferramenta utilizada aqui na tese, em que a gente consegue ter interação com o GIS. Essas indicações, elas vêm do GIS, tá? Elas são aí do GEO Curitiba, no caso, exportadas para o InfraWorks, mas a gente também pode criar projetos, estudos conceituais aqui dentro também. Então, tem a integração com as camadas e também com a própria modelagem. Então, a gente pode criar redes de transporte, componentes, ferrovias, drenagem, sinalização, e também fazer a otimização, trazer algoritmos. Nesse caso, a otimização do corredor não é um algoritmo de inteligência artificial, poderia ser, ela é uma programação linear inteira mista, que a gente chama, mas a gente tem já esses recursos quase que como um design generativo, algo indo para esse caminho, tá? E simulação.
Foram levantadas 3 ferramentas aqui como hipótese, como propostas da tese, mas tanto o Trimble quanto como o Path Explorer AI, daí utilizava uma ferramenta de IA, né, para fazer a otimização, eles não eram ferramentas adequadas para trabalhar com cidades, né, ele não tinha esses elementos urbanos, era mais para a zona rural mesmo, e são ferramentas baseadas em CAD, tá? Então, eles não tinham suporte aí para modelos BIM, muito menos capacidade de importar e exportar IFC, fazer leituras de modelos IFC, né, e trabalhar com fluxo BIM. Por isso, a ferramenta aí mais adequada foi o IFC InfraWorks, ou, desculpa, o Autodesk InfraWorks como a solução. Tá? No entanto, a gente encontrou algumas limitações no próprio InfraWorks. Tá? Essas limitações vão ser mostradas nesse slide, então, aqui. Para o fluxo baseado OpenGIS, OpenBIM-GIS, né, a gente, como eu mostrei para vocês, a gente tem a possibilidade de importar modelos IFC. Nos próximos slides, eu vou mostrar brevemente umas imagens. Então, a gente consegue colocar, além das camadas GIS, fazer a modelagem, a gente consegue colocar modelos em IFC lá dentro, para visualizar, para tomar decisão, para compor o nosso projeto, nosso estudo conceitual, de qualquer forma, até mesmo para renderização, em fases finais de projeto também é viável. A gente consegue visualizar e ter essa interação com as camadas e atributos GIS. A gente consegue criar, por exemplo, mapas de adequabilidade, que são bem comuns aí para quem trabalha com o sistema de informação geográfica. E também tem a otimização integrada, como eu comentei para vocês. Quanto às dificuldades, né, que aqui é o que a gente gostaria de reforçar aqui para vocês. Quanto às importações dos modelos BIM dentro da ferramenta, a gente não consegue vincular, mesmo em formato nativo, tá? Mesmo em formato da Autodesk, a gente não tem as informações alfanuméricas por elementos. É apenas o modelo em 3D que vai, então, para esse ambiente InfraWorks. Não deixa de fazer parte de um processo BIM, dependendo do uso BIM, isso não vai impactar, né? Mas a gente não vai conseguir ver aquelas propriedades da maneira que a gente está acostumado, por exemplo, no Navisworks, né? Vou mostrar umas imagens aqui para frente também. A gente consegue importar IFC, no entanto, para alguns modelos mais complexos, existe uma possível perda de detalhe geométrico, né? E também das configurações dos materiais. Então, tem que ter um trabalho aqui para que o IFC ele funcione perfeitamente nesses casos. Tem alguns casos mais simples que ele funciona muito bem. Outros, eu confesso para vocês que a gente prefere utilizar o formato nativo em alguns casos, porque vem perfeito já. Então, é aquela questão, às vezes, da leitura do IFC estar incorreta, ou até mesmo poderia ser da exportação do IFC ser incorreta, mas nesse caso a gente exportou o IFC de 2 maneiras, para um modelo funciona da mesma maneira, e para um modelo funciona, para o outro mais complexo, com mais estrutura metálica, não funcionava. Também a gente não tem uma exportação direta do IFC disponível nessa ferramenta. Então, tem essa limitação. A gente consegue importar, né, para visualizar lá dentro, mas depois, se a gente fizer uma modelagem, uma solução de infraestrutura, a gente não consegue exportar em IFC. Mas a gente consegue exportar em MX, que é o formato do InfraWorks, levar para o Civil 3D e depois do Civil 3D exportar para FC. Então, existe um fluxo indireto. E ele não integra ainda dados BCF e IDS. Tá? Agora, aqui umas imagens, vou passar muito rápido aqui, 5 minutinhos que eu tenho restantes. Vocês podem ver que aqui, então, nesse ambiente das origens do dado, onde a gente importa as informações GIS, a gente consegue também importar arquivos IFC, né? Só que requer uma conexão com a internet e uma conta no Autodesk 360 antigamente, né? Mas hoje em dia seria na ACC, no Autodesk Docs mesmo. Você precisa ter esse software aí também, esse módulo, né, da ACC disponível. Depois que você seleciona o seu IFC, ele vai aqui carregar com esse vínculo com a própria ACC, com a nuvem, né?
e depois a gente consegue visualizar, então, esse modelo. Esse modelo aqui, ele foi exportado, é de uma fonte aqui de Curitiba, né, a fonte de Jerusalém, conhecida aqui para quem é da cidade, e esse modelo está em FC, e a gente consegue, então, ver se ele foi exportado corretamente, se a visualização está ideal, e também conseguimos colocar interativamente no mapa a localização desse elemento, né, desse modelo, no caso. Além disso, se você tiver com o seu modelo, for exportado em FC georreferenciado, ele vai automaticamente aqui, conforme você configurar para o sistema aqui geográfico correto, ele vai no ponto corretamente, tá? Então, você pode clicar no lugar que você quer colocar, ou fazer isso da maneira correta, que seria georreferenciar direto no software de modelagem, né? Mais precisa. Aqui a gente tem, então, o modelo depois vinculado aqui. Não está encaixando perfeitamente aqui, porque aqui é uma ortofoto, né? Então a gente perde um pouco de precisão, uma ortofoto com muita pouca precisão, e esse aqui também é o projetado, né? Aqui é a condição existente, esse aqui é o projetado. Mas depois a gente pode fazer uns ajustes, tanto no Revit, como no próprio InfraWorks, ou no Civil 3D, e trazer todas essas soluções aqui integradas, ajustadas, e ter essa visualização aqui, que para estudo conceitual e para tomar decisão é realmente espetacular. Além disso, no meu último 1 minuto, eu tive o trabalho de, além da tese aqui para essa apresentação, levantar algumas ferramentas que teriam que poderiam ser utilizadas para um fluxo OpenBIM e GIS. Enfim, teria o ArcGIS, o GeoBIM, o QGIS, o SBIM GIS da AK Software, o iTwin da Bentley, o Autodesk Forma, o próprio Autodesk Civil 3D com plugin. Ele é possível ser incorporado aqui o ArcGIS, né? Você tem um plugin do ArcGIS dentro do Civil 3D. O Blender, ele já tem aí o Blender GIS, juntamente com o Bonsai, que é possível fazer essa integração. O Autodesk Tandem ainda não incorporou a integração com o GIS, tá? Segundo em fevereiro de 2025, ainda não haviam incorporado. Enfim, temos aqui uma gama, eu deixo aqui só uns pontos interessantes, que é o da AK Software. Você consegue aí quando você adquire um desses softwares, você já tem adquirido também gratuitamente o USBIM BSDD, né, editor do BSDD, e o USBIM IDS, editor também. Então, ele vai em um nível superior, ainda 2 outros formatos OpenBIM. Enfim, poderia ficar aqui mais do que 1 minuto, com certeza, falando sobre isso, né? Mas, quem sabe, uma próxima apresentação. E aqui, para finalizar, um pouquinho da minha tese, né? Além dessa ferramenta que eu tive que fazer essa escolha, a gente desenhou um esquema do método não baseado em ferramenta. Então, se você tiver uma ferramenta com esses recursos necessários, você pode utilizar independente aí do fornecedor, do software, enfim, tá? Mas ele passa aí por diversos critérios. A gente, no experimento controlado, seguiu a 19.650, com definição de OIRs, PIRs, EIRs. O próprio LOIN também foi definido aqui, com o item 6 ainda sendo mais detalhado. Tivemos também o Autodesk Construction Cloud como CDE, utilizado aqui na nossa ferramenta. E aqui também uma partezinha do que a gente teve que configurar no software para fazer a otimização e a integração com o GIS, mapa de adequabilidade, enfim. É isso, pessoal. Consegui, ó, 1 minutinho só de atraso. Muito obrigada, professor. Muito bem, muito obrigado, Juliana. Obrigado por essa corrida, mas foi interessante mostrar o seu trabalho e esse trabalho adicional que você fez, trazendo um pouco das questões de OpenBIM, as dificuldades e soluções encontradas, né? É importante mencionar para o nosso público de hoje, os presentes, que a tese de doutorado da Juliana ganhou um prêmio Regina Ruschel, patrocinado pela ANTAC.
numa reunião que aconteceu no Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação, lá em Florianópolis, no mês de agosto. Então, parabéns novamente e obrigado por ter aceitado este convite. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada.